Lembrando então, obstetrícia é um negócio sangrento, uma frase famosa de um autor chamado Pritchard, é um dos autores do livro Williams, de obstetrícia, que vocês já conhecem. O que ele quer dizer é que a obstetrícia inclui vários quadros hemorrágicos. Uma vez, num seminário durante um período em que eu rodava no internato na clínica médica, um preceptor me disse assim: sobre o que você vai falar no seu seminário? Eu ainda muito tímido, eu não sei, não tenho certeza, é clínica médica, eu quero fazer obstetrícia. Ele falou assim: vamos fazer então, o seu seminário será sobre coagulação intravascular disseminada. Por quê? Porque você vai tratar muita coagulação intravascular disseminada na sua vida, então você precisa saber disso. Na realidade, o que ele queria dizer? A mesma coisa que o Pritchard. Obstetrícia é um negócio sangrento. Então nós vamos conversar sobre as patologias que podem causar sangramento, as hemorragias da gravidez. E elas são divididas em primeira metade e segunda metade. As hemorragias da primeira metade, o abortamento, a mola hidatiforme, a neoplasia trofoblástica gestacional e a prenhese ectópica. Essas são as três hemorragias da primeira metade. Até 20 semanas você tem essas três hemorragias. Logicamente, depois de 20 semanas, na segunda metade, você tem as outras hemorragias, que são a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Esses dois vão ter outras aulas falando sobre eles. Bem, qual o conceito, então, de uma prenhese ectópica? A prenhese ectópica ela é conceituada pelo livro do professor Grelle, um livro antigo, um autor antigo. É um conceito de um livro antigo, um livro que você não acha com facilidade mais, mas nas boas bibliotecas você vai encontrar um livro da década de 80 ainda. E para a parte de conceitos, ele é muito bom, ele é muito atual ainda. Ele diz que a prenhese ectópica é a gestação resultante da implantação do ovo fora da cavidade endometrial. Ela pode se implantar ainda dentro do útero, por exemplo, no colo, uma prenhese cervical, ou no corno uterino, uma prenhese cornual, né? E você ter uma gestação que ainda é ectópica, apesar de ser intrauterina, né, dentro da teoria. O que pode causar a prenhese ectópica? As malformações de trompas, ou seja, se você tem uma trompa que não está bem formada, ela pode não efetuar movimentos ciliares que são esperados dela e que facilitam a migração do ovo fertilizado para dentro da cavidade uterina. A doença inflamatória pélvica, uma grande causa, uma causa importante, porque ainda é uma patologia comum no nosso meio. Então você tem pacientes que tiveram a doença inflamatória pélvica e após a cura, uma fibrose da trompa e com isso perdem função tubária e facilitam a implantação ectópica do ovo. Tumorações pélvicas que deformem então a anatomia, cirurgias tubárias anteriores, você tem também cicatriz ali, endometriose, por ser deformante, e uma prenhese ectópica anterior. Se você tem uma prenhese ectópica anterior, você sabe que você tem alguma alteração dessa trompa. Frequentemente, os DIUs são relacionados erroneamente à prenhese ectópica. O que acontece é muito simples. O DIU evita a ocorrência de uma gestação ectópica intrauterina, não evitando tanto as extrauterinas e, consequentemente, você vai ter gestações ectópicas mais frequentemente em pacientes usuários de DIU do que não usuários de DIU. Porém, logicamente, isso não significa que o DIU causa prenhese ectópica.
qual a incidência? Se você diz assim, eu saí agora de uma cirurgia de prenhez ectópica. Em perguntando isso, você sabe que, na maioria das vezes, a gente está falando de uma prenhez tubária. A grande maioria vai estar aí. No terço proximal, médio e distal da trompa, nós temos aí em torno de 90% de todas as prenhezes ectópicas nessa área. Então, você já sabe que a prenhez ectópica mais comum é a tubária. A mais comum de todas elas é a de terço distal, né, seguida pela terço médio. As outras são muito mais raras, né, e por isso mesmo a gente vai lidar sempre, né, com o diagnóstico de uma gravidez tubária. Como é que então isso evolui? Se a gente pensar o crescimento e desenvolvimento de uma gestação ectópica, principalmente a tubária, a gente vai pensar na seguinte sequência. A gravidez vai se implantar, vai se desenvolver, e aí pode acontecer duas coisas. A primeira é a formação de um hematoma intratubário e o consequente abortamento tubário, ou seja, esse produto vai sair para a cavidade abdominal e vai formar o que a gente chama de hematocele, uma coleção de sangue dentro da cavidade. Uma outra forma é justamente a perfuração dessa trompa, ou seja, o trofoblasto vai crescer até um ponto em que ele vai passar a borda da trompa, a borda da trompa. Isso vai ocasionar a chamada ruptura tubária, né? E quando a gente vai falar de uma prenhez ectópica rota, uma prenhez tubária rota. Outra forma mais rara é a ruptura intraligamentar. E aí o sangue vai ficar acumulado dentro do ligamento largo e com isso você não vai ter aqueles sinais de irritação peritoneal. Então você pode ter uma tubária sem sinais, só com dor, mas sem os sinais de irritação peritoneal. E isso pode levar a uma certa dificuldade de diagnóstico. Bem, aqui só para ilustrar, mostrando para vocês o local onde você tem uma tubária íntegra e depois a cirurgia retirando essa trompa. Né? No caso aqui, vai se fazer a salpingectomia, a retirada da trompa. Qual o quadro clínico da prenhez ectópica? Todo o quadro clínico da prenhez ectópica rota, ele deriva do hemoperitônio. Então, sempre nós temos que pensar que nós vamos fazer um diagnóstico de hemoperitônio e nunca diretamente de uma prenhez tubária. Muitas vezes você poderá confundir uma ruptura de um cisto hemático, por exemplo, com uma tubária. Isso é um erro comum, principalmente onde não há beta-HCG para se fazer diretamente. Hoje em dia é bem raro o local que você não tem, mas antigamente isso acontecia. Então, o sangue dentro da cavidade vai causar dor abdominal. Quando a paciente se deita, esse sangue escorre até a cúpula diafragmática, irrita o frênico e, com isso, causa dor nas espáduas pela irritação frênica. Então, a paciente pode sentir uma dor nas costas, uma dor nos ombros, que irradia para os ombros, que é comum nesses casos. A equimose periumbilical ou sinal de Cullen, ela é descrita, embora seja raríssima, eu pessoalmente nunca vi, e isso deriva de hemoperitônios que fiquem por um longo tempo suficiente para ser absorvido e gerar uma equimose ao redor da cicatriz umbilical. Muito mais comum é o grito de Douglas, né? Ao que se faz o toque vaginal e se mobiliza o fundo de saco de Douglas, a mulher reclama e diz que tem uma dor muito forte. Isso também é chamado de sinal de Proust.
as duas coisas são a mesma coisa. Lógico, né? As duas coisas são a mesma coisa. Faz sentido. Por fim, para se fazer o diagnóstico, a punção do fundo de saco posterior, que é feita a uma agulha, fixando-se o lábio posterior do colo do útero, tracionando-se levemente, ou às vezes nem isso precisa, se houver um bom grau de abaulamento, você pode diretamente com uma agulha longa fazer a punção de fundo de saco e encontrar sangue incoagulável. Por quê? Porque ele ficou no peritônio por um tempo, consumiu seus fatores de coagulação, então você deve esperar algum tempo com esse sangue na seringa para ver se ele vai coagular ou não. Se ele coagular, é sinal de que você pode ter feito uma punção inadvertida de uma artéria. E não seja o caso de um hemoperitônio. Se você tem uma gravidez que você detectou através de um beta-HCG abaixo de 2000 e uma gestação que você não conseguiu localizar se está intra ou extrauterina, essa paciente deve ser seguida para poder avaliar se ela está ou não com uma gravidez ectópica. Esse é o conceito de gravidez sem localização conhecida. Na prenhez tubária, então, resumimos o tratamento de duas formas, o clínico e o cirúrgico. O tratamento clínico é feito com metotrexate, mas ele tem uma necessidade de atingir alguns critérios de elegibilidade, e esses critérios são importantes. E outro ponto é que ele pode ser feito intraminiótico, que está completamente em desuso, ou ele pode ser feito de forma sistêmica, em dose única, que é calculada por superfície corporal. Existe uma taxa razoável de falha disso. Hoje em dia é muito raro você ter uma paciente, primeiro, que atinge os critérios de elegibilidade, segundo, que uma vez usando o metotrexate tenha um bom resultado. É um pouco controverso o seu uso. Logicamente, em algumas pacientes isso pode ser tentado. Quando se pensa nos critérios de elegibilidade para tratamento clínico, a gente tem que pensar são nesses dados. A presença de estabilidade hemodinâmica, ou seja, um paciente em choque não pode fazer isso, logicamente. Ela tem que ter certeza do diagnóstico, quer dizer, nós temos que ter certeza do diagnóstico que foi feito. O HCG tem que estar abaixo de 5.000 unidades. O aumento do HCG tem que ser menor do que 50% em 48 horas. O saco gestacional deve ser menor do que 35 milímetros ou 3,5 centímetros. A atividade cardíaca fetal deve estar ausente e você não deve ter nenhum líquido ou muito pouco líquido livre em peritônio. Se o sangramento já começou, a chance dessa paciente chocar é maior. Lembrando que esses critérios existem não para permitir o uso do metotrexate, mas sim justamente para que haja uma predição da chance de sucesso. Se você não atende os critérios, a sua chance de sucesso é menor, então por isso a paciente não é elegível. Quanto ao tratamento cirúrgico, consiste na retirada da trompa, então ela pode ser feita tanto por laparoscopia quanto por laparotomia. Logicamente, hoje em dia, com a tendência a se fazer cirurgia minimamente invasiva, a opção pela laparoscopia tem sido cada vez maior, desde que a paciente esteja hemodinamicamente estável. Uma vez se fazendo a opção cirúrgica, a opção mais comum é justamente a salpingectomia. Por quê? Porque você vai retirar aquela trompa doente e você não vai ter uma grande chance de complicação futura. Já a salpingotomia, ela é um pouco mais complexa porque ela demanda mais tempo do cirurgião e ainda vai deixar ali uma trompa que tem amplas condições de fazer uma nova prenhez tubária no futuro. Se a prenhez está rota, o tratamento deve ser o mais rápido possível. Fazer a reposição volêmica,
tanto com solução cristalóide, se estiver à mão, ou com sangue total, se houver necessidade, e também optar o mais rápido possível pela laparotomia. Lembrem-se sempre, nós não estamos tratando de uma coisa estanque. Não adianta dizer, é primeiro reposição volêmica e depois laparotomia, primeiro laparotomia, depois reposição volêmica. Há necessidade de um bom acesso, geralmente duas veias, dois acessos venosos calibrosos em membros diferentes, para que você possa ter uma ampla reposição dessa paciente. Ao mesmo tempo, em paralelo, você está providenciando o acesso cirúrgico o mais rápido possível para essa paciente. Lembrando sempre, quase ninguém escutou isso ainda, mas obstetrics is bloody business. Então, lembre-se que não dá para bobear com sangue em obstetrícia. Gestação abdominal é geralmente muito rara. São poucos os casos em que se vê. O grande problema é, primeiro, o sangramento inadvertido e, segundo, uma vez mantida a gestação até o parto, o que fazer com a placenta. Geralmente com 32 a 34 semanas faz-se o parto desse recém-nascido e aí fica a dúvida. O que vamos fazer com a placenta? Retira-se a placenta ou deixa-se a placenta? A princípio, o consenso atual é de que se deixe a placenta, a menos que ela esteja facilmente destacável. Então você testa a placenta. Se ela está atachada, se ela está bem aderida e não há condições de retirar, deixa-se a placenta para que ela se estabilize e calcifique, ou faz-se um segundo acesso, um segundo momento, depois de uma semana, e retira-se a placenta aí sim. Uma gestação abdominal recente, então, interrompe-se imediatamente. A avançada aguarda maturidade fetal sempre sob vigilância. Essa é uma paciente que deve ter internação liberal, a menos que ela tenha um acesso do tipo morar do lado do hospital. Cirurgia assim que houver maturidade, e a grande questão é quanto ao manejo da placenta. O que vai ser feito da placenta? A tendência atual é justamente que se mantenha a placenta a menos que ela esteja facilmente destacável. Então a placenta fica dentro da cavidade abdominal e com isso a gente consegue manter a estabilidade hemodinâmica dessa paciente. Pode ser feito um segundo acesso depois de uma semana e aí sim, estando a placenta se destacando naturalmente, a gente faz o delibramento dessa paciente. Bem, era só isso que a gente tinha para falar para vocês e continuamos dizendo que Obstetrics is Bloody Business. A gente se vê na aula.